Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje é dia 24/4/2020 e nossa aula de hoje vai ser sobre relações trigonométricas de um triângulo qualquer. Nas nossas aulas passadas, nós estudamos as relações trigonométricas em triângulos retângulos. Aqui um triângulo retângulo para a gente lembrar. Nós estudamos as relações de seno, cosseno e tangente nesse tipo de triângulo, tá bom? E estudando isso, nós conseguimos encontrar várias técnicas para descobrir o valor dos lados do triângulo e o valor dos ângulos internos desse triângulo. O problema é que nem sempre o problema nos fornece um triângulo retângulo, tá bom? Às vezes o problema nos fornece um outro tipo de triângulo. E para triângulos que não são retângulos, nós temos poucas técnicas para descobrir as medidas dos lados e dos ângulos internos até agora. Por isso, para facilitar esse problema, foi criado um método que possibilita a associação das medidas de seno, cosseno e tangente também a triângulos cujos ângulos internos são obtusos, tá bom? Também a ângulos obtusos, não somente aos ângulos que são menores do que 90 graus. Porque num triângulo retângulo, nós sempre encontramos dois ângulos que são menores do que 90 graus, porque a soma desse com esse necessariamente tem que dar 90. Então, nós utilizamos as medidas de seno e cosseno tangente para encontrar ângulos que são menores do que 90. Nunca conseguimos até agora encontrar ângulos maiores do que 90, tá bom? Para a gente utilizar essa mesma técnica em triângulos que não são retângulos, nós vamos utilizar o conceito de suplemento de um ângulo, tá bom? Para quem não lembra, eu vou relembrar o que é o suplemento de um ângulo, tá bom? O suplemento de um ângulo é o ângulo que, somado a esse ângulo, dá 180 graus. Por exemplo, eu dei aqui os ângulos alfa e beta. A soma desses dois ângulos dá 180 graus. Então, alfa é o suplemento de beta e beta é o suplemento de alfa, tá bom? Nós dizemos que alfa e beta são ângulos suplementares. Então, eu dei um outro exemplo numérico aqui para ajudar vocês a ver melhor. 30 mais x é igual a 180. Esse é o exemplo. Então, se eu quisesse descobrir qual é o valor de x, eu teria que resolver essa equação. Bom, essa não é uma equação muito difícil. Você passa o 30 para lá, faz 180 menos 30, que dá 150, certo? Então, nós temos que x é igual a 150. Isso quer dizer o quê? Que 150 é o suplemento de 30, ou o ângulo suplementar a 30. Utilizando esse conceito de ângulo suplementar, é que nós vamos conseguir implementar essa técnica que nós aprendemos para triângulos retângulos em outros triângulos quaisquer, tá bom? Então, para isso, tem duas regrinhas que vocês vão precisar decorar, tá bom? Uma regrinha é seno de um ângulo é igual ao seno do seu suplementar. Professora, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que seno de 30 é igual a seno de 150, por exemplo. Nós não vimos aqui em cima que o ângulo suplementar a 30 é o 150? Então, usando essa regrinha aqui, que você vai precisar ter de cor, seno de um ângulo é igual ao seno do seu suplementar. Você vai precisar decorar essa regrinha. Usando essa regrinha, toda vez que você precisar descobrir qual é o seno de um ângulo que você não tem na tabelinha, se o suplementar dele estiver na tabelinha, você consegue resolver o problema, tá bom? Por exemplo, na nossa tabelinha de ângulos notáveis, que você fez na última aula, você vai ver que o seno de 30 é igual a 1/2. Sendo assim, o seno de 150 também é igual a meio, entenderam? Uma outra regrinha que você vai precisar decorar. Cosseno de um ângulo é igual
ao oposto do cosseno do seu suplementar. O que é oposto, gente? Oposto é o mesmo que aquele mesmo ângulo com sinal trocado, tá bom? Que é aquele mesmo valor com sinal trocado. Então, por exemplo, cosseno, quero saber o cosseno de 150. Vou usar o 150 que a gente está usando. Cosseno de 150. Não tem na minha tabelinha cosseno de 150, mas tem cosseno de 30. Cosseno de 30 é menos raiz de 3 sobre 2. Então, cosseno de 150 é igual a menos cosseno de 30 graus. Esse daqui é a raiz de 3 sobre 2. E esse daqui é menos a raiz de 3 sobre 2. Certo? Então, vamos decorar essas duas regrinhas aqui, tá bom? Seno de um ângulo é igual ao seno do seu suplementar. Cosseno de um ângulo é igual ao oposto do cosseno do seu suplementar, tá bom? E vamos utilizar essas regrinhas e uma lei. Essa lei é chamada de lei dos cossenos, tá bom? É uma outra lei que você vai precisar decorar. Não vai precisar decorar o enunciado dela, não. Mas você vai precisar decorar a maneira como você vai aplicar essa lei, tá? Essa lei diz: num triângulo qualquer, o quadrado da medida de um lado é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados, menos 2 vezes o produto dessas medidas, pelo cosseno do o produto dessas medidas pelo cosseno do ângulo que esses dois lados formam. Professora, que bolo doido é esse? Não entendi nada. Vou explicar para vocês. Observa um triângulo aqui que não é retângulo, tá bom? Esse triângulo aqui, ele é um triângulo que tem os lados A, B, C e os ângulos internos alfa, beta e gama, tá bom? O que essa lei aqui está dizendo? Exatamente essa relação aqui, tá bom? Lembra que a gente utilizava o teorema de Pitágoras para resolver problemas envolvendo lados de triângulos retângulos? Então, agora nós vamos usar a lei dos cossenos para resolver problemas envolvendo lados, medidas de lados de triângulos que não são retângulos, tá bom? Basicamente, é a mesma coisa que o teorema de Pitágoras, só que com uma adaptaçãozinha, tá bom? Então, vamos ver a primeira lei. O lado A ao quadrado é igual ao lado B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes cosseno de alfa. Ó, esse lado aqui, A ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos outros dois lados menos 2 vezes esse lado, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado, tá? Agora, para esse lado aqui. Esse lado ao quadrado é igual à soma desses dois lados ao quadrado, ó, aqui embaixo. A ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes esse, vezes cosseno do ângulo oposto ao lado, tá bom? Agora, embaixo, esse terceiro lado aqui ao quadrado é igual a esse mais esse ao quadrado, menos 2 vezes esse, vezes cosseno desse aqui ao quadrado, tá bom? Cosseno desse aqui, não ao quadrado, tá bom? Essa é a nova relação que a gente vai usar para encontrar os lados de um triângulo quando o triângulo não é um triângulo retângulo, tudo bem? Essa relação é muito importante porque às vezes você precisa resolver problemas de triângulos que não são retângulos, tá bom? Eu vou colocar aqui um exemplo para a gente fazer junto. Exemplo. Ó. Descubra o valor do lado A, tá bom? Então, eu vou usar a lei dos cossenos aqui. A lei dos cossenos me diz que A ao quadrado é igual a esse ao quadrado mais esse ao quadrado
5 ao quadrado mais 8 ao quadrado menos 2 vezes esse, 5 vezes 8 vezes cosseno do ângulo que está oposto, cosseno de 60, tá bom? Beleza. Vou resolver esse problema. A ao quadrado é igual a 25 mais 64 menos 2 vezes 5 vezes 8. 5 vezes 8, 40. 2 vezes 40, 80 vezes cosseno de 60. Para descobrir o cosseno de 60, você vai usar a sua tabelinha de ângulos notáveis que a gente fez na aula passada, tá? Cosseno de 60 é meio. Tá bom? Agora vamos resolver esse problema. A ao quadrado é igual a 25. Vou resolver primeiro a multiplicação. Mas aqui não faria diferença não, tá? Você poderia resolver primeiro a soma porque não vai atrapalhar, mas eu tenho medo de confundir vocês, então vou resolver primeiro a multiplicação. Ó, aqui é uma multiplicação de frações, vai ficar 80 vezes 1, 80, 2 vezes 1, 2. 80 sobre 2. Aqui, A ao quadrado é igual a 25 mais 64 menos 40. Agora vamos resolver essa soma. Se você somar isso aqui, A ao quadrado vai dar 49, tá bom? 25 mais 64 menos 40 dá 49, tudo bem? Então, A é igual a raiz de 49, A é igual a 7. Encontramos o valor desse lado aqui, aplicando a lei dos cossenos, tá bom?